o Gil trouxe um convidado na plateia hoje, não é? É, o nosso amigo Ricardo Miranda, que é um dos conselheiros do Esporte Clube Bahia. E a gente tem conversado muito sobre a situação do Bahia, essa situação, entendeu? Toda que o Bahia demonstra ter. Inclusive essas últimas reuniões que aconteceram, entendeu? Mas, boa noite, Ricardo. Boa noite, Gil. Boa noite, bancada. Boa noite, grande torcida tricolor. O Ricardo é aquele abnegado, é o cara que, na realidade, é torcedor, participa ativamente da vida do Bahia, certo? Como oposição. Já foi posição, não já, Ricardo? Não. O Bahia hoje, ele não tem oposição. O Bahia hoje tem conselheiros independentes. Lá tem os conselheiros dependentes da diretoria executiva, que blindam a diretoria executiva, e tem os conselheiros independentes que estão lá defendendo a democracia tricolor. Tudo que se fala aí da diretoria, eu fico até feliz de ver o Haroldo fazer esses elogios, que o Bahia continua com um sério problema de comunicação. Ele não comunica. Eu vejo vocês da imprensa não sabiam de muitas informações do que acontece no Bahia. O grande nome do Bahia hoje chama-se Marcelo Barros, que é o diretor financeiro e administrativo do clube. Esse é um cara que trabalha correto e que está fazendo um grande trabalho na parte administrativa do Bahia. Mas tudo que vem falando, algumas coisas, são falácias na diretoria do Bahia. A transparência, o código de transparência, o código de ética no Bahia, isso não existe. Eu pergunto a vocês, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, eles não conhecem, nunca viram nenhum contrato do Esporte Clube Bahia. O Bahia assinou um contrato com a Arena agora, ninguém tem acesso. O Bahia assinou um contrato agora com a MRV, ninguém tem acesso. O Bahia demitiu vários jogadores do ano passado, no final do ano passado. Dizem que os jogadores, o Bahia tinha dívida com esses jogadores, mas esses jogadores, para sair, tinha multa para receber. E aí, qual foi o resultado dessa equação? Houve lucro ou prejuízo para o Bahia? Ninguém sabe, ninguém tem acesso aos contratos. Nós temos comissão de divisão de base no Conselho, comissão do futebol profissional. Já solicitaram por diversas vezes ter acesso aos contratos. Quem são os empresários que estão colocando os jogadores no Bahia hoje? Ninguém tem acesso. O Fernando Schmidt, no ano passado, uma das primeiras coisas que um dos conselheiros que apoiam a diretoria de Marcelo Santana fez a solicitação no Conselho, querendo saber quem eram os jogadores da divisão de base, quem eram os seus representantes, qual era a participação no contrato, quanto o Bahia tinha, quanto o empresário tinha. O Fernando Schmidt mandou para o Conselho, todos os conselheiros receberam. Hoje, não tem acesso a nada. Não tem transparência no Bahia hoje. E isso é muito ruim. Hoje o foco do Conselho Deliberativo, nós, conselheiros independentes, é em relação à reforma do Estatuto. Vocês estão falando em reforma do Estatuto do Vitória, mas o Bahia também está passando por uma reforma do Estatuto. Essa semana, o conselheiro Gilson Pinheiro, que é o coordenador da reforma do Estatuto, enviou para todos os conselheiros todo o trabalho que ele fez, para que os conselheiros possam ler e possam fazer as suas observações. E uma das coisas importantes que nesse reforma do Estatuto chama-se o voto online. Vocês estão lembrados do episódio de junho, a falácia que o presidente fez, convidando conselheiros para uma reunião lá no Fazendão, às 16 horas, e quando os conselheiros chegaram para a reunião, já estava anunciado no site lá de Boca, de não sei o quê, que o Conselho do Bahia, junto com a diretoria, estava reunida para aprovar a Assembleia Geral online. Isso é brincadeira. Como é que você vai fazer um voto online? Eu recebi a proposta, a programação. Como é que você vai fazer um voto online pela internet com um custo de R$800? Eu acho até que o ministro do STE, o Toffoli, deveria conversar com o presidente do Bahia, porque as eleições no Brasil não serão via urna eletrônica por causa do custo. Mas o Bahia quis fazer uma votação online pelo custo de R$800. Que segurança nós vamos ter com uma eleição por custo de R$800? Isso é um absurdo. Já pensou se aparece lá na frente um outro presidente mal intencionado e através de um voto online ele consegue se perpetuar dentro do Bahia? Não, nós não vamos permitir isso. O Conselho do Bahia está vigilante e nós precisamos ter transparência dentro do Esporte Clube Bahia. Isso não acontece hoje. Você falou oposição. Hoje não tem oposição no Bahia. Hoje nós temos conselheiros independentes. Porque, pelo que eu entendo, desde a minha vida de repórter, o Bahia nunca teve oposição. Nunca teve. Ou já? É porque todos são Bahia.
Todos são Bahia. Nós queremos o futuro, coisa boa para o Bahia. Nós somos conselheiros independentes. Nós não pactuamos com o que está de errado dentro do Bahia. Tudo que for feito de maneira correta, por bem do Bahia, nós estamos lá apoiando. Agora, as coisas erradas, nós não vamos apoiar e vamos criticar. Porque o vice-presidente do Bahia, até falar que ele gosta de ser chamado de sub, não existe. O Bahia não tem problema com o vice. Quem tem problema com o vice é o Vitória, que nunca foi campeão, sempre foi vice de tudo. O Bahia não tem problema em dizer que é vice. Tá? Mas foi dizer que não aceita críticas no Bahia só daqui a 3 anos, quando acabar o mandato Você dele. faz parte de que corrente conselheiro do Bahia? Eu fui eleito conselheiro pelo grupo Integridade Tricolor, que apoiou o Antônio Tilemão. Agora eu entendi. O jogo é muito aberto, agora eu entendi. Você faz parte do grupo que é contra... Não contra. Nós não fazemos parte do grupo de conselheiros que apoia a diretoria. Que apoia. Você apoiou o Antônio Tilemão. O Antônio Tilemão, que foi o presidente derrotado. Exatamente. Entendeu? Então, logicamente, aí caracteriza-se uma política de oposição. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho, 12 minutos para as 9. Aguenta a mão, galera. Martinho, ele questionou aqui que, embora... Esqueci seu nome. Ricardo Miranda tenha dito que não existe oposição no Bahia. Aliás, nunca existiu, não é? Mas existe uma corrente que, de alguma forma, discorda de alguma coisa da gestão do atual presidente Marcelo Santana. Mas por que vocês não aceitam taxar isso de oposição? Bom, eu vou ser um pouco mais leve agora. O Bahia já teve dono. Já teve não, continua tendo. Já teve a família Maracajá, já teve a família Guimarães, e hoje tem um grupo político que toma conta do Bahia, né? Encabeçado pelo Sidônio Palmeira. Hoje é o responsável, é o detentor de todo esse grupo que está aí tomando conta do Bahia hoje. E eu, pessoalmente, eu sou contra do envolvimento político partidário dentro do clube. Vamos ver Salvador. Salvador é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes. O prefeito deve ter sido eleito com 1 milhão e meio de votos. O presidente do Bahia, ele tem 6 milhões de torcedores. É um cargo político importante dentro do Estado. Sem dúvida. Então nós não precisamos de política partidária dentro do Bahia. Nós podemos administrar o Bahia. Os torcedores, os sócios do Bahia podem administrar e tomar conta do Bahia sem envolvimento de PT, PDS, DEM, seja quem for o partido. A Arena trata o torcedor do Bahia como um lixo. Não considere o torcedor do Bahia, o sócio do Bahia, o torcedor do Bahia, trata como lixo. A gente tem que desafiar mesmo. Não vamos jogar na Arena e vamos jogar em Pituaçu. E eu quero ver o governador dizer que o Bahia não vai jogar em Pituaçu. Como é que a Arena ele vai comprar essa briga? Como é que a Arena trata o torcedor como lixo do Bahia? Por quê? Não oferece serviço. Nosso serviço contingente para que a gente possa comprar o ingresso com tranquilidade, ter acesso tranquilo, preços competitivos dentro do estádio. O Vitória também reclamou desse tratamento. Isso aí não é problema do Bahia, é problema de gestão da Arena. O Vitória reclamou duramente nesses últimos jogos que o Vitória realizou. Mas nós temos uma falácia no Bahia, que o presidente do Bahia, ele diz hoje, declarou que está gerindo mutuamente a Arena. E quando a gente aperta ele na reunião do conselho, ele fala, mas a Arena não quer, não concorda com isso, e fica os torcedores sofrendo. Então precisa, assim, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão dando para que o torcedor conheça o outro lado, a outra versão da história. É muita falácia, o presidente do Bahia é uma pessoa muito bem intencionada, ele fala muito bem, é um cara muito bom de palavras, mas na ação ele não está fazendo isso, não está defendendo realmente o torcedor do Bahia. A transparência não está funcionando no Bahia. Ok. Bom, o que me chamou a atenção aí foi a questão da transparência, que você deixou bem claro aí, né? Que na época do Schmidt, vocês solicitaram, né? O Conselho solicitou que ele enumerasse os jogadores da divisão de base, os empresários desses atletas, né? E existe uma forma legal de forçar o Marcelo de tornar isso transparente? Olha, pelo Profut, o presidente do clube,
nós precisamos fazer uma alteração no estatuto dando mais poderes ao Conselho Fiscal. Outro problema é que nós temos no Conselho Fiscal hoje do Bahia. Porque, por exemplo, nós temos o presidente do Conselho Fiscal, Algesi, ele apoiou a eleição de Marcelo Santana. Ele participou, mesmo participando do Conselho Fiscal, ele fez parte da chapa de Rui Cordeiro ao Conselho Deliberativo. Eu acho que isso é irregular. Como nós vamos ter ética de um Conselho Fiscal que praticamente dos 5 conselheiros principais, 4 apoiaram Marcelo Santana? Eu digo isso porque eu fui do Conselho Fiscal anterior e eu iria me candidatar ao Conselho Fiscal e o Tilemon pediu para que eu não fizesse isso, que seria mais importante a minha presença no Conselho Deliberativo. Mas eu declarei publicamente que eu seria candidato ao Conselho Fiscal, iria apoiar a eleição de Tilemon e, por questão de ética, caso Tilemon ganhasse a eleição para presidente, eu iria renunciar ao Conselho Fiscal. Isso é ética, isso é transparência. E o que é que nós estamos vendo hoje? Dos 5 conselheiros, 4 conselheiros apoiaram a campanha de Marcelo Santana. E agora, no Profut, o Conselho Fiscal é obrigado a ter mais poder e ter acesso a todos os contratos, coisa que esse Conselho Fiscal não tem acesso. Não tem acesso a nenhum contrato do Bahia. Inclusive, eles estão até reclamando porque eles não têm acesso aos contratos. Então, como esse Conselho Fiscal vai ter isenção para poder verificar as contas de Marcelo Santana a partir de janeiro, se eles apoiaram publicamente e participaram de chapa da eleição de Marcelo Santana? Então, são falácias que estão acontecendo no Bahia. A transparência no Bahia não é bem isso que está acontecendo. Nós temos um problema. Você acha que existe alguma coisa de irregular? Independente dessa colocação que você fez? Olha, eu só posso falar alguma coisa depois que eu tiver acesso aos contratos. Eu preciso fiscalizar. O sócio do Bahia foi muito inteligente quando deu 42% dos votos a Marcelo Santana e 58% dos votos aos outros candidatos. Então, Marcelo teve maioria e foi eleito presidente. Mas no Conselho Deliberativo, os sócios elegeram a maioria os candidatos que não apoiaram ele, para poder fiscalizar. Então, nós precisamos e devemos ter o direito de fiscalizar o clube e ter acesso aos contratos. A última reunião do Conselho do Bahia, na última sexta-feira, era uma reunião pesada, porque o Bahia não subiu. Era a primeira reunião do Conselho após o Bahia não ter tido sucesso. Após o fracasso. O fracasso realmente. Inclusive, houve uma invasão dos torcedores da Bamô antes do início da reunião do Conselho. E que foi na Arena, né? Na Arena. Isso. Eu não sei por onde eles entraram. A Arena precisa responder como deixaram ter acesso, como foi isso. E eles invadiram, e nós que estávamos querendo fazer essa reunião, eu principalmente, fui negociar com o Luciano Pezê da Bamô e pedi a ele que ele saísse, porque nós precisávamos fazer a reunião, nós não podíamos prolongar. O Conselho Deliberativo do Bahia esse ano, ele não funcionou. Foram diversas reuniões canceladas, postergadas, porque os conselheiros blindadores da diretoria executiva sempre evitaram. Ele não produziu. O Conselho Deliberativo do Bahia esse ano, ele não produziu nada. As reuniões canceladas. Então eu conversei com o Luciano e falei com o Luciano, você tem pelo menos sócio aí no grupo de vocês? Aí eles apresentaram 3 carteiras de sócio. Então eu levei o presidente do conselho e falei, Henrique, nós temos aqui 3 sócios dos torcedores, a gente poderia negociar com eles. O grupo todo sai do estádio e os 3 sócios assistem a reunião. E assim foi feito um acordo, o pessoal da polícia estava presente, negociou, todos saíram em paz. E aí o que aconteceu? Os conselheiros que blindam o diretor executivo não queriam fazer a reunião. Achavam aquilo um absurdo ter sócio dentro da reunião, que não foi convidado, que não participou do critério. E aí foi para a votação e nós conseguimos vencer 30-28 e conseguimos fazer a reunião do Conselho Deliberativo. Aproveitando essa oportunidade, nesta reunião eu apresentei um requerimento. Esse requerimento eu apresentei no dia 18 de setembro e estava morto lá na mesa do Conselho. Eu consegui apresentar de novo, ele foi lido. Onde nós estamos propondo que haja uma mudança no plano de sócios do Bahia, para que crie uma categoria de sócios com um valor de mensalidade de R$10. O time do Bahia, o valor hoje é R$40, 40. com sócio patrimonial. Sócio contribuinte tem os valores, aqueles que foram na tabela, com direito a assistir os jogos. Então nós estamos propondo uma mensalidade de R$10
para aquele sócio, aquele torcedor que quer ajudar o Bahia e não vai ao estádio, ou gosta, ele quer participar, mas não pode pagar R$40 por mês. E ele não teria direito ao desconto no ingresso. Ele teria direito a participar das promoções, ter direito a voto, ter direito às campanhas do sócio por um futebol melhor. E para não atrapalhar o plano de sócios que está em vigor, que nós do Conselho aprovamos, mas esse plano de sócios que foi aprovado, ele não tem assinatura de Jorge Avancini. Se você pegar um plano de gestão de um grupo político que apoiou lá o Marcelo Santana, esse plano de sócio estaria exatamente o mesmo. Então ele não tem assinatura de Jorge Avancini. Jorge Avancini só interferiu no plano de sócio quando ele trouxe a empresa para fazer a interligação entre a arena e o plano de sócio para que você tenha direito à entrada ao estádio. Aí você tem a assinatura de Avancini. O restante foi um plano lá eleitoreiro que eles queriam fazer. E para não atrapalhar esse plano, porque ele diminui o valor da mensalidade para quem mora acima de 200 quilômetros. Inclusive, a diretoria, como vem fazendo, passando por cima do Conselho Deliberativo, fez uma alteração nesse plano de sócio, reduzindo para 100 quilômetros, sem aprovação do Conselho. Quer dizer, isso é um desastre, isso, você desrespeitar o Conselho Deliberativo do Bahia, o Estatuto do Clube. Eu estou propondo que os sócios que morem acima de 200 quilômetros, já que o plano de sócio já baixa a mensalidade para R$30, R$20, que ele possa pagar R$10 morando nesses lugares distantes, desde que ele participe de algum programa social do governo ou da Previdência Social. Então ele poderia pagar R$10 a quem mora distante do Bahia. Essa é uma proposta que foi apresentada e vamos ver se a diretoria do Bahia deixa essa prepotência, essa arrogância e resolve acolher os torcedores do Bahia, porque o torcedor do Bahia não é rico. O torcedor do Bahia é do povo. É do povo e ele gosta, ele quer participar, mas precisa dar espaço para ele. Beleza. Isso a diretoria não vem dando. O Gil trouxe um convidado na plateia hoje, não é? O nosso